é posicionar o Brasil, com toda certeza, como uma potência verde. E olha só como tem coerência nisso tudo. Por quê? Nesses movimentos aí, a gente viu o presidente fazendo uma crítica à ONU. E isso é algo que é muito importante, ver se ele ganhará ouvidos internacional. Porque ele fez, nesse pronunciamento da abertura da feira, em coletivo, inclusive, com o Friedrich Merz, que é o chanceler alemão, ele manteve essa postura crítica à paralisia, que é bem essa palavra, das instituições internacionais. Ele afirmou que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, está paralisada diante desse conflito aí, desde a Ucrânia, né, ali com a Rússia, e principalmente agora nesses grandes conflitos Estados Unidos, Irã, Israel. A gente não vê este órgão que separou a Palestina, este órgão que criou o Estado de Israel, este órgão que foi direcionado a discursos através de um brasileiro, mas isso há muitas décadas atrás, e teve atuando aí ao longo dos anos em conflitos bélicos mundiais, mas hoje está completamente tapado, é o macaquinho, né, da boca, do nariz, do ouvido, não faz nada. E existe também uma defesa de multilateralismo, né? O presidente Lula defendeu que o mundo não pode ser dirigido por mentiras e que a prevalência da força sobre o direito é a maior ameaça à segurança global. É meio bizarro ver colocar esses argumentos na geopolítica internacional, porque aqui no Brasil também tem uma certa prevalência de força desse sistema sobre o direito. Mas a gente vai impactando tudo isso, levando aos dados da economia, porque, né, essa guerra, esses conflitos estão encarecendo a vida das pessoas no mundo todo, falando em energia, transportes, especialmente na escassez de fertilizantes e a inflação de alimentos que estão punindo quem é mais vulnerável. Isso é evidente nesse momento. E também achei muito maravilhoso o que o presidente Lula fez de elevar o tom contra o que existe de, deixa eu lembrar, narrativa ou resistência ideológica da Europa. Existe uma resistência ideológica da Europa aos biocombustíveis brasileiros. Existe uma resistência ideológica de narrativa de muitas nações da Ásia contra o biocombustível e o biofertilizante. E isso é algo que eles precisam rever também, porque eles falam mal da guerra, criticam a Rússia, põem embargos, mas vão lá importar o gás da Rússia. Então, fala e não faz. E é isso que a Europa tem feito há muitos anos. E ninguém vai comer o biocombustível, como disse o presidente Lula, né? Falando dessa segurança alimentar. E essa segurança que o Brasil pode produzir energia limpa sem afetar a produção de alimentos ou áreas de floresta. E aí vai para uma outra análise aqui muito, muito importante. Ser incisivo de criticar a estrutura da ONU, que está realmente muito obsoleta, para quem preza pela soberania nacional de todas as nações, é um ponto de convergência por 3 motivos. 1, falta de autoridade. A ONU realmente desapareceu e o Brasil não tem essa autoridade também para criticar, por isso que um discurso como esse acaba acendendo debates em outras nações que têm essa cadeira, né, de bastante decisão ali no Conselho de Segurança, principalmente da ONU. O ponto 2 é a omissão institucional. Ela está falhando aí, que está falhando em mediar os conflitos, como todos que a gente está vendo. Ucrânia, Gaza, que já fez aniversário, sei lá, já está quase pegando carteira de motorista, já esse conflito de tão antigo e nada acontece. Mesma coisa, a parte do Irã financiar milícias, nunca a ONU fez nada. A ONU também foi a que responsável por separar tudo isso e hoje está ali quietinha. E o ponto 3 é o peso do Brasil, porque se o Brasil vai cobrar uma reforma na ONU, o discurso, né, defende que países como o Brasil, potências menores, potências agrícolas, potências ambientais, precisem ter mais voz nas decisões globais. Agora, o outro ponto, que quem está olhando aí, por exemplo, noticiários na Europa, quem acompanha o que se diz nos jornais aí da Inglaterra, da Escócia, Noruega, Finlândia, Alemanha e vai aí por mundo afora, vê que existe uma narrativa contra essa solução orgânica, que você planta, colhe, é um ciclo, não precisa explorar, né, o subsolo para tirar os bens fósseis, você vai plantar o teu combustível. Então, os estrangeiros, principalmente na Europa, frequentemente usam esses argumentos de segurança alimentar para acabar com o etanol brasileiro. Também dizem que o plantio da cana tira o lugar da comida. Eles, que já destruíram todas as suas florestas, vira e mexe, vem mais incêndio nas poucas reservas, criticam a gente plantar o combustível. Eu acho que eles têm medo de perder a hegemonia, o Brasil crescer de vez. Está vindo muito investimento e é preciso continuar tudo isso. E o discurso, né, rebateu essa narrativa ao mostrar que o Brasil tem terra suficiente, sim, para ambos, tanto para o etanol quanto a solução da transição energética barata e também alimentando o mundo. Então tem aí um combate do protecionismo que o presidente inclusive expôs ontem essa resistência europeia que não é ambiental, mas é protecionista sim, e eles atacaram o nosso biocombustível para proteger o produtor de beterraba ou de petróleo deles.
né, que é menos eficiente do que o nosso. Então, essa autonomia de biofertilizantes, autonomia agrícola, o Brasil tem que defender, principalmente contra os fertilizantes importados, Rússia, Bielorrússia, Marrocos, e também defender o biofertilizante que o governo diz que é crucial, e todos nós percebemos que é crucial para o futuro e ainda para tudo que vai acontecer ao longo dos próximos anos aí. Então, quebra de narrativa, indústria nacional, tudo isso foi fortalecido ontem, então é digno, com certeza, da gente enaltecer e colocar aqui em destaque. Perfeito, agradecemos.